Olá, somos as alunas do Polo Centro Cívico, cursamos Pedagogia e hoje estamos aqui para falar um pouco sobre a obra do Paulo Freire. Professora sim, tia não. Escrever não é um ato mecânico, é procedido de um outro, que seria um ato maior, mais importante, de pensar ordenadamente, organizadamente, sobre um certo objetivo, cujo exercício o sujeito pensante, apropriando-se da significação mais profunda do objetivo, sendo pensando, termina como aprender a uma razão de ser. É preciso ousar, aprender a usar, para dizer não à burocratização da mente que nos expomos diariamente. É preciso ousar para continuar. Quando vemos, às vezes, só pode deixar de fazê-lo, com vantagens materiais. A tarefa de ensinar é uma tarefa profissional, que, no entanto, exige amorosidade, criatividade, competência científica, mas exige a capacidade de brigar pela liberdade, sem a qual a própria tarefa oferece. Ensinar é profissão que envolve certa tarefa, certa militância, certa especificidade no seu cumprimento, enquanto ser tia é viver uma relação de parentesco. A tentativa de reduzir a professora à condição de tia é uma inocente armadilha ideológica, em que, tentando se dar a ilusão de adocicar a vida da professora, o que se tenta é amaciar a sua capacidade de luta ou entretê-la no exercício de tarefas fundamentais. É possível ser tia sem amar os sobrinhos, sem gostar sequer de ser tia, mas não é possível ser professora sem amar os alunos e sem gostar do que faz. Ler é uma operação inteligente, difícil, exigente, mas gratificante. Ninguém lê ou estuda autenticamente se não assume, diante do texto ou do objeto da curiosidade, a forma crítica de ser ou de estar, sendo sujeito da curiosidade, sujeito da leitura, sujeito do processo de conhecer em si acha. Ensinar não pode ser um puro processo de transferência de conhecimento de ensinante ao aprendiz, ao estudo crítico correspondente, um ensino igualmente crítico que demanda necessariamente uma forma crítica de compreender e de realizar a leitura da palavra e a leitura do mundo, leitura do texto e leitura do contexto. Assim como o pedreiro não pode prescindir de um conjunto de instrumentos de trabalho sem os quais não levanta a parede da casa que está sendo construída, assim o leitor estudioso precisa de instrumentos fundamentais sem quais não pode ler ou escrever com eficácia. Nas culturas letradas, sem ler e sem escrever, não pode estudar, buscar ou conhecer. Aprender a substância do objeto, reconhecer criticamente a razão de ser do objeto. Ninguém escreve se não escrever, assim como ninguém nada se não nadar. É preciso, finalmente, que os educandos, experimentando-se cada vez mais criticamente nas tarefas de ler e de escrever, percebam as tramas sociais e que se reconstitui a linguagem e a comunicação e a produção do conhecimento. Querer é fundamental, mas não é o suficiente. É preciso também saber querer, aprender a saber querer o que implica, aprender a saber lutar politicamente com táticas adequadas e coerentes com os nossos sonhos estratégicos. As educadoras precisam saber o que se passa no mundo das crianças, com quem trabalham, o universo dos seus sonhos, a linguagem com que se defendem manhosamente na agressividade do seu mundo, o que sabe e como sabe, independentemente das escolas. Uma comunidade vai se tornando letrada à medida que o exigem novas necessidades sociais, de natureza natural e também espiritual. É possível, porém, antes que as mudanças ocorram,
que possamos ajudar as crianças a ler e a escrever, usando artifícios como plantar frases, né? E para que haja disciplina, é preciso que a liberdade não apenas tenha o direito, mas o exerça, de dizer não ao que lhe se propõe como verdade e o certo. A liberdade precisa aprender a afirmar negando, não por puro negar, né, mas como critério de certeza. Quanto mais respeitamos os alunos, independente de sua cor, de sua classe social, sexo, quanto mais dermos o respeito em nossa vida diária, na escola, nas relações com os colegas, com zeladores, cozinheiras, vigias, pais e mães de alunos, quanto mais diminuímos a distância entre o que dizemos e o que fazemos, tanto mais estaremos contribuindo para o fortalecimento de experiências democráticas.